Boa tarde, Luiz, tudo bem?
Oi, Maquedas. Ficou mudo o teu... Voltou. Não, foi rapidinho. Ele não está relacionado, ele não está associado a tu dá um cartõezinho assim, escreve teu e-mail primeiro, agora lê isso aqui. Não, tu não faz isso, né? Então tu pode fazer de formas diferentes esse registro sem problemas, né? E aí tu tem essa situação que eu falei, né, a respeito dos dois termos, né? Quando tu tem uma situação aonde tu tem menores de 18 anos, e pode ocorrer isso, acredito, dentro da escola, né? A gente tem dois termos a construir, um termo de consentimento, que é para os responsáveis, e o termo de assentimento para o estudante que está fazendo ali. Precisa dos dois para a pesquisa ser validada e precisa ter os dois para o comitê de ética aprovar a pesquisa. Tá? E aí o termo de consentimento, assentimento, ele tem que ser numa linguagem bem acessível, tá? E conter identificação da universidade, identificação do programa, contato do pesquisador, endereço, e-mail, telefone, tá? Informações sobre o que é o CEP-FURG, tá? Explicando o que é o comitê, qual a funcionalidade dele. Também eu vou falar um pouquinho mais adiante na apresentação sobre isso, né? Mas qualquer coisa pode entrar em contato comigo, tá? E ter informações muito claras a respeito de como é que vai ser feito o processo, quem é o responsável,
qual é a natureza das informações, isso tem que deixar muito claro no termo em si, e ser diretamente ligado. Tanto é que tu vai fazer assim, convido você para participar da pesquisa, título da pesquisa, vai deixar muito claro que o protocolo é para essa pesquisa específica, não vai ser usado para outro, isso faz parte do termo de consentimento, né? E aí tem ali, ó, vai trazer o objetivo, vai trazer o método de coleta, vai trazer o método de análise, então depois do projeto feito vai fazer o termo de consentimento e de assentimento, se for o caso, né, para ter todas essas informações. Os riscos, os desconfortos, as medidas que podem ocorrer, né, e aí a frase tradicional ali, ó, garantindo assistência integral, gratuita e imediata aos participantes, caso necessário, bem como descrever os benefícios da pesquisa para o participante. Tá? No caso acredito que não vai ser o caso, né? Se a gente tiver fazer uma pesquisa aonde que participantes tenham mais de 65 anos, né, idosos, eu preciso prever que esse termo de consentimento ele seja feito em fonte 14. E caso tu tenha alguém não alfabetizado, o caso dos produtos educacionais é muito difícil ocorrer isso, porque tu está fazendo com estudantes, né? Ter também a situação de coleta de digital. Não acredito que não entra nesse caso. Garantir confidencialidade, garantir anonimato, que aquilo não gera nenhum tipo de despesa nem recompensa, o direito de desistir, todas essas informações elas precisam estar previstas, né, dentro do termo, né, porque o termo nesse compromisso fica uma via contigo, uma via com o participante. E no final ali, a assinatura do pesquisador responsável e do participante. Nas pesquisas online, aí tu tem um ofício, 2 de 2021, aonde tu vai usar, por exemplo, descrever o software de coleta, descrever como vai ser disponibilizado o link de acesso, não necessariamente tu tem que ter o link de acesso agora já, ver quanto tempo vai ter, quantas tentativas vão ser feitas, como é que vai ser o texto convite para o link, como é que vai ser, onde vai ficar o TCLE, tá? E exatamente aquilo que eu tinha falado, me garantir no TCLE o direito do participante solicitar por e-mail uma via dele. Análise de dados, isso vai de acordo com cada desenho metodológico, e os aspectos éticos vão ter dentro dessas duas situações. Tanto o 466 quanto a 510, no nosso caso, tá? A gente vai usar o 510 e aí vai para o Comitê de Ética em Pesquisa da universidade. E aí tem essa questão da análise crítica, tem umas frases nesse sentido, ó. Isso aqui é uma frase típica de pesquisa, né? Não, a participação é isenta de despesas e lucros, sendo que a pesquisa envolve riscos mínimos, como desconforto emocional, angústia ou abalo sentimental. Caso o participante seja cometido por algum deles, o pesquisador responsável garantirá assistência integral, imediata e gratuita ao participante. Tá? Essa frase, digamos assim, é uma frase padrão que aparece em muitas pesquisas da área das ciências humanas, porque a gente não faz uma estimativa assim, de riscos muito grandes ao fazer nossas intervenções nessas pesquisas dentro da sala de aula. E aí a explicitação dos critérios, né, sempre essa questão a possibilidade da recusa ou retirada da participação de mais da metade dos participantes, ou a situação em que eles podem se negar ou desistir de participar se sentirem que a pesquisa vai trazer algum tipo de prejuízo para si, né. Importante declarar que os resultados da pesquisa serão tornados públicos, como eu já falei para vocês, é uma ideia onde que os participantes eles se tornam, como nós vamos fazer uma dissertação, não necessariamente artigos, isso vai ser uma garantia de publicização da pesquisa. Tá? Segurança em monitoramento de dados, aqui o exemplo, como eu falei para vocês, IMEF, sala tal, responsabilidade do orientador da pesquisa por 5 anos. Os apêndices aqui, como eu falei, é interessante, não necessariamente é algo que é cobrado inicialmente, mas ter uma carta de anuência ou da secretaria estadual ou municipal ou da escola, né, aonde que vai ser feita a situação, já que não vai ter um cadastro no CEP, os termos de consentimento e, eventualmente, uma carta de aprovação da unidade acadêmica, sempre que for necessário. Indo para a prática de pesquisa, o projeto está pronto,
O preferencialmente qualificado é o que a gente tem assim para largar, ou seja, está pronto ele, né? Vamos para a plataforma Brasil, tá? Plataforma Brasil, então, a gente faz o cadastro na plataforma Brasil. Plataforma Brasil, vocês podem procurar lá, plataformabrasil.gov.br. Se faz o cadastro, depois desse cadastro, tu tem acesso a essa página aqui. É uma página onde que nós temos a aba de pesquisador e entra dentro da aba do pesquisador o cadastro do projeto de pesquisa. Aí você inserir os dados do pesquisador. Normalmente vai ser simplificado, tá? Modelo simplificado. Eu vou ter a situação aqui de responder, né? Pesquisa envolve seres humanos na qualidade de participante da pesquisa, sim, tá? Pesquisador principal, aquilo que vai ser colocado com CPF, e-mail. Normalmente, quando tu fez o cadastro, essa página já se preenche automaticamente, tá? Aí tu pode colocar mais gente para preencher. Aí tu pode fazer autorização ali nos assistentes, e esses assistentes se tornam equipe de pesquisa, vai ser cadastrado um por um. Se ele já estiver no sistema, vai ser puxado para cá. A partir disso, vai ter uma instituição proponente, em geral vai ser a FURG, o estudo não é internacional. A etapa 2, depois das informações preliminares, é a área de estudo. Aí tem situações da área temática especial, não é o nosso caso. Nas grandes áreas do conhecimento, a gente vai selecionar ciências humanas, tá? Porque a área do ensino ela está dentro das ciências humanas, não necessariamente das exatas e da terra. E aí a gente vai colocar ali dentro do propósito principal do estudo, vão ser as ciências sociais, humanas ou filosofia. Vão ser as ciências básicas, no caso, né? Mas vai aparecer título público da pesquisa e o título principal da pesquisa, caso pode ser iguais, não tem problema nenhum. Tá? O contato público, em geral, vai ser o próprio pesquisador que vai colocar, e o contato científico também vai aparecer a mesma situação. Isso aqui é a etapa 2. Etapa 3, fala a respeito do desenho de estudo, apoio financeiro. Tá? Eu vou passar por uma página onde tem o desenho, onde que eu falo o tipo de pesquisa que eu quero fazer. Tá? O financiamento, caso eu não tenha nada, o financiamento próprio, e aí eu vou indicar para cá. Financiamento próprio, a gente pode ter ali situações onde ele é institucional, principal, secundário ou financiamento próprio, a gente seleciona isso tudo bonitinho, tá? Sem problema nenhum. Só vai ser o institucional caso tenha realmente aporte de verbas de uma dessas instituições. Tá? Depois de fazer isso, tá? Insiro as palavras-chave aqui, completo a etapa 3, vou para a etapa 4. A etapa 4 é o que eu já fiz no meu projeto. Lá. Resumo, introdução, hipótese de pesquisa, caso eu tenha uma, se não eu escrevo não se aplica, objetivo primário, objetivos secundários, a metodologia que eu tenho lá no meu projeto, o critério de inclusão, o critério de exclusão, os riscos, os benefícios, a metodologia de análise de dados, e aí o desfecho primário e o desfecho secundário, ou seja, os resultados esperados. Tá? Não tem problema nenhum de eu colocar o não se aplica, tá? Porque eu não tenho ainda nenhum tipo, mas eu preciso, pelo menos no desfecho primário, escrever alguma coisa a ser falada. Aí o tamanho da amostra no Brasil é o número de participantes que eu vou implicar. Tá? E eu vou fazer um estudo no Brasil, então, no países de recrutamento ali desses participantes, eu vou colocar o Brasil também. E se eu tenho ali na data do primeiro recrutamento, vai ser a data onde que eu vou inserir, quando eu vou colocar alguns dados relacionados com o grupo de participantes que eu pretendo utilizar. Tá? Aí, basicamente isso, né? Numa pesquisa com metodologia, eu vou ter um número de participantes. Quando eu não sei o número exato, eu posso colocar o 0 sem problema nenhum, e todos aqueles que atenderem critérios de inclusão ou responderem o questionário, eles vão ser participantes do estudo. Não tem aquele problema assim, professor, eu não sei quantos
quantos participantes eu vou ter, eu coloco 0 e dentro do critério de inclusão e exclusão eu vou definir o tamanho da amostra, lembrando que esse 0, então, se tu colocar aqui, ele tem que ir para a folha de rosto, ele tem que estar inclusive delimitado dentro do projeto de pesquisa, dizendo que a pesquisa vai ser originalmente não vai ter previsão de participantes, porque todos aqueles que atenderem os critérios de inclusão estarão considerados na pesquisa. Tá? Indo para a etapa 5, a etapa 5 são as outras informações, aí tem situações, por exemplo, mais da saúde, né? Fontes secundárias de dados, são prontuários ou dados demográficos, o número de indivíduos abordados pessoalmente ou que sofrerão algum tipo de intervenção nessa pesquisa, tá? Grupo de participantes, como é que eu vou fazer necessariamente. Se o estudo vai ser em mais de um centro, normalmente ele não é, ele é na FURG e ele é para a obtenção do título de mestrado profissional. Tá? Se tem alguma instituição com participante, eu vou inserir aqui, sem problemas, vai ter um responsável lá. No nosso caso, não vai propor a dispensa do termo de consentimento, ele precisa ter, e também não vai precisar ter banco de armazenamento de amostras, porque isso aqui é da área da saúde. A partir daí tem o cronograma de execução, que vocês já fizeram lá no projeto, né, tal e qual as situações, o orçamento colocado ponto a ponto, tá? Já falou lá que a fonte é própria. Se tiver alguma outra informação que queira colocar, vai aqui. E a bibliografia ao final dessa etapa 5. A etapa 6, depois de ter feito tudo isso, a gente chega nessa página aqui, aonde se gera a folha de rosto. Tá? A folha de rosto, ela vai ser gerada, tu vai preenchê-la, tá? Com o nome dos responsáveis, com os contatos dos responsáveis, com o número de participantes, imprimir essa folha de rosto, assinar e encaminhar para a direção do instituto. Tá? No caso, como nós estamos lá, ou para a coordenação do programa. Pode ser a coordenação do programa de mestrado, sem problema nenhum. Depois que a coordenação assinar, tiver a assinatura do pesquisador e da coordenação, tu recebe de volta, escaneia essa folha, digitaliza essa folha de rosto e anexa. Depois de anexar, nesse ponto aqui, tá, vai aparecer o tipo de documento aqui, ele vai aparecer em doc, né? E vai ter todos os documentos que tu anexou. O orçamento, é uma planilha separada, um arquivo separado PDF, o projeto detalhado que tu já fez, que tu vai inserir, as declarações que necessariamente precisam, caso tu tenha da escola, o cronograma, tá? Todo esse tipo de situação assim que está relacionado. Os termos de consentimento, todos os anexos vão precisar ir separadamente e a folha de rosto que está ali. Tá? E vai deixar isso de forma muito clara para ser colocado. A ideia basicamente aqui para finalizar é a respeito do manter sigilo. Tá? A gente pode pedir sigilo na íntegra do projeto de pesquisa, que só vai aparecer o resumo dele caso seja consultado pelo público, senão tem a situação. E esse sigilo ele não é de 100 anos, tá, gente? Ele basicamente, a gente tem a possibilidade ali de trabalhar de 6 meses até 5 anos, tá? Ou até a publicação dos resultados. Não dá para fazer por 100 anos, mesmo que vocês queiram, nesse sentido de ter um prazo para manter o sigilo. A partir do momento que o estudo termina ou que ele é publicado, ele passa a ser público, inclusive o próprio projeto de pesquisa, né? Aí tem algumas situações aqui para ler, né? O compromisso da indenização, o compromisso metodológico, o compromisso de documentação, se aceita os termos, tá? A gente pode salvar e não enviar para o CEP ainda, ou enviar o projeto para o CEP, como tem ali no cantinho. Tá? A partir do momento que eu enviei, tá, o CEP, aí tem as coisas, por exemplo, aqui, ó, que eu tinha falado, obter a assinatura da instituição unidade, tá, encaminhar para que não é o caso, tá, no caso do hospital universitário, que não é o nosso, passa pelo grupo de ética do próprio, que é o GEP, que é do próprio hospital universitário, tá. Quando a gente tem pesquisa na educação pública, passa um protocolo
pela SEDUC, ou pela SMED, ou pela Secretaria Municipal da cidade onde vocês vão trabalhar, né? A partir do momento que esses protocolos, né, estão feitos, né, eles vão ser avaliados, ou seja, eles são sempre avaliados no mês seguinte. A partir do momento que tu encerrou isso, enviou para o CEP, vai ter uma conferência de documentação para ver se não tem alguma pendência. Aí logo em seguida você recebe um e-mail caso tenha alguma pendência para resolver algum tipo de documento. Se não, ele vai ser avaliado na reunião do mês seguinte. Por exemplo, se vocês trabalharem agora até o dia 31 de dezembro, 23h59, um pouquinho antes do Réveillon, encaminha na plataforma Brasil. Na reunião de janeiro, que a gente vai ter, a gente vai analisar o projeto de vocês. Tá? Aí tem toda aquela situação. Caso surjam pendências, ou caso surjam pontos aonde precisa ser refeito algum ponto do projeto, ou alguma situação onde que não ficou bem clara, o pesquisador ele tem 30 dias para responder a pendência. Aí tu não precisa modificar na plataforma, tu faz uma carta-resposta, né? E aí depois disso, quando vem a carta-resposta, a gente tem mais 30 dias para avaliar respostas, tá? Aqui tem um exemplo, né? Aí se recebe todas as situações e quais são algumas das pendências que podem ocorrer e vão ser trazidas em cada um dos pareceres. E aí vai ser exatamente essa situação, né? Quando receber o pendente, tu recebe no teu e-mail cadastrado da plataforma um e-mail desse tipo, né? Cara pesquisador, cara pesquisadora, né? Foi liberado um parecer pendente para o seu projeto de pesquisa. No dia tal, favor acessar a plataforma Brasil para resolução dessa pendência, cujo prazo de resposta expira em 30 dias. Perdi os 30 dias. Perdeu os 30 dias, começa tudo de novo. Não tem como a gente retomar, reativar o processo depois desses 30 dias. Tá? Então, na verdade, tem um cronograma ali todo bonitinho, né, que é feito, e 40 dias após o término previsto do cronograma, ou seja, foi aprovado, passou pelos pareceres, tudo mais, está liberado, ele tem um número de aprovação no comitê de ética. Tá? Depois tu aplica ele normal 40 dias depois que termina. Isso é uma das coisas, por exemplo, que é mais aquele negócio. Tu tá escrevendo dissertação, tu tá terminando, defende, tá? E no teu cronograma tu preveste que todo o processo de pesquisa termina com a tua defesa. Além do tempo para corrigir, tu tem 40 dias após o término, a data prevista para o encerramento da pesquisa, tá? Para enviar o relatório para o sistema, e esse relatório, né, ele tem um modelo lá dentro da plataforma Brasil, tá? Que é feito pelo CEP-FURG, para ser encaminhado para a gente fazer a análise e o fechamento do projeto. Tá? Gente, algumas informações de contato, né? O nosso contato, a gente tem ali o endereço, né, que é dentro da Propesp, tem o CEP-FURG, o prédio, o atendimento presencial é no prédio das pró-reitorias, né, lá aí no Campus Carreiros, e ele tem atendimento presencial em alguns turnos, normalmente de pela manhã, segunda, terça e quinta, e quartas e quintas à tarde. Quintas-feiras à tarde, na segunda quinta-feira do mês, normalmente, é a reunião da comissão para fazer análise dos pareceres, né? Seguindo aqui, né? Aí isso aqui, se vocês entrarem na página, lá está exatamente essa informação. E aí, se vocês quiserem, por exemplo, quando fala o que é o CEP-FURG, é copiar esses 2 primeiros parágrafos aqui, que fala exatamente da finalidade, do credenciamento e tudo mais, relacionado com isso, e o número de telefone ali para contato. Na página lá tu tem vários anexos. As resoluções propriamente ditas, tanto a 466 de 2012 quanto a 510, um exemplo de termo de consentimento livre esclarecido, a instrução normativa aonde que a Propesp ela encaminha todas as pesquisas da área com seres humanos para o comitê de ética, todo bonitinho, tá? E aí tem, isso eu acho interessante vocês acessarem lá e baixar o manual do pesquisador, esse link aqui, aonde tem o passo a passo para tu fazer o cadastro. Isso que eu falei na apresentação de hoje, tem lá passo a passo
tela por telinha, né? São 90 e poucas páginas, porque é tudo print da tela, cada passo, desde o cadastramento até a submissão do projeto de pesquisa, até a submissão de uma emenda, tem tudo ali para se ter esse contato, mas mais uma vez, em qualquer situação, vocês podem entrar em contato comigo, né? Que eu estou representando o IMEF, para a gente ter esse contato. Então, gente, eu agradeço muito a oportunidade de ter falado para vocês, a oportunidade de ter falado para vocês hoje, né, a respeito da ética, do Comitê de Ética, e espero ter trazido alguma luz, né, sobre essa situação, porque afinal de contas, como eu comecei falando, as nossas áreas física e matemática não necessariamente são áreas que estão acostumadas com o Comitê de Ética. Tá? Ao contrário da área da educação, que já tinha essa discussão, não é disputa, né? Desde do ano de 2012, desde que começou a ideia os primeiros protocolos relacionados com o termo de consentimento, né? Mas para nós isso é uma coisa muito recente, tá? A Águida está colocando ali, o manual do pesquisador está nos documentos, que na reunião dos professores semana passada eu já passei o link lá para ter essa situação, mas, Luciele, se tu quiseres, eu também passo o link ali pro material do manual do pesquisador para vocês terem acesso. Gente, eu fico à disposição para alguma questão, alguma dúvida que vocês tenham, tá? Tá bem, te mando logo em seguida agora o link lá, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, fico à disposição, assim, eu deixo o meu e-mail, né, que é o meu sobrenome, @gmail.com, para qualquer dúvida que vocês tenham relacionada com isso, né, relacionada com alguns pontos que surjam meio nebulosos, e eu sei, por exemplo, que as primeiras vezes que a gente entra na plataforma e tenta fazer isso é meio estranho, porque não é um lugar que a gente é nativo. Eu mesmo, quando eu entrei para o Comitê de Ética, eu tinha que acessar a plataforma e achar o lugar onde eu ia fazer o lugar dos pareceres. Ó, a Águeda já colocou ali o link direto para ter acesso. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem entrar em contato comigo, né? Assim, os professores, orientadores também têm o meu contato ali para qualquer dúvida que surja, né? Até para diminuir, e isso é uma coisa importante que eu queria deixar para vocês, né? Que quando a gente puder conversar antes de submeter o projeto, de forma a que ele tenha o mínimo de pendência possível, e eu não vou dizer que não vai ter pendência, tá? No mês passado, uma das minhas alunas, ela submeteu o projeto, eu revisei ele e voltou com algumas pendências, porque são pontos que passaram batidos na leitura, né? Mas para diminuir ao máximo essas pendências, eu fico à disposição para tirar qualquer dúvida, qualquer questionamento que vocês tenham. Luiz. Oi, Ana Paula. Ana Paula, boa tarde. Boa tarde. Tenho a seguinte situação. Estou com uma pesquisa pronta. Eu apliquei uma sequência didática com alunos, uma pesquisa, e eu tenho o termo de consentimento dos professores, direção de escola, dos pais de alunos, tenho o termo de assentimento dos alunos, porém, a minha pesquisa, ela não passou pelo Comitê de Ética. Qual é a minha situação? Bom, no teu caso, como tu já está com a pesquisa pronta, né? Tu vai fazer, basicamente o que tu precisa fazer agora é análise, né? Tu já tem um produto construído, tu já fez a produção de dados, tu está na fase de análise. Então, o que vai fazer simplesmente assim, tu não tem como tu te colocar no Comitê de Ética agora, porque digamos que tu está invalidando os dados que tu produziu antes. Então, segue, né? E aí, quando tiver algum tipo de contestação nesse sentido, e por que a gente fala a questão do Comitê de Ética? Muitas revistas hoje, caso a gente queira encaminhar para publicação alguma coisa nesse sentido, as revistas pedem o protocolo do Comitê de Ética, tá? Então, no caso, assim, para o próprio mestrado, e aí fica isso muito claro, olha, a pesquisa começou antes da gente ter conhecimento da necessidade, por isso que ela foi feita dessa forma, mas aí pode até tu colocar na tua dissertação, eu acho que tu já está escrevendo, né,
um item assim na introdução dizendo que a pesquisa ela começou a ser desenvolvida antes de tu ter conhecimento da necessidade de passar pelo comitê de ética, mas que tu reconhece a necessidade e respeitou todos os princípios éticos, aqueles que eu coloquei ali da beneficência, da não maleficência, do compromisso social, todo esse tipo de coisa, porque aí tu, digamos assim, tá, não fiz, mas sei que existe, e mesmo sem ter feito, eu cumpri esses protocolos. Ok, e eu não vou ter problemas futuros? Não, assim, tu poderia ter um problema futuro se por acaso a tua pesquisa gera um artigo para submissão. Tá? Vocês encaminham esse artigo para submissão e a revista pede, olha, para dar andamento eu preciso do protocolo do comitê de ética. Diz assim, não tem. Certo. É a única coisa que vai te acontecer agora. Tá? Tu não vai ser impedida de defender por conta disso. Acredito que não. Ok, obrigado. De nada. Ô, Maquedas, boa tarde, pessoal. Vocês me escutam bem, não? Sim, Bárbara. Me diz uma coisa, seguindo essa linha de raciocínio da Ana Paula, como é que fica a publicação dos dados na dissertação? Porque aí eu não vou poder colocar, mesmo que não se reconheça, mas eu posso usar fotos, eu posso usar... Como é que fica essa publicação de dados na dissertação? Bom, antes da gente ter o comitê de ética, antes de ter essa obrigatoriedade, né? E na verdade eu até estava comentando a semana passada no mestrado profissional, né? Na verdade a gente ficou sabendo isso muito por acaso dessa necessidade, né? E como eu falei, é desde 2006 que a gente tem essa obrigatoriedade de passar pelo comitê de ética. Porém, na FURG, os projetos das ciências humanas só começaram a passar em 2021. Tá? Antes, o que se entendia assim? Vocês têm o termo de consentimento livre e esclarecido? Tem. Tá? Acredito que tem. Se tem esse termo, tá? Vocês já estão... Nesse termo, vocês já fizeram um contrato com os sujeitos de pesquisa, com os participantes, aonde que vocês vão usar os dados deles somente para esse trabalho. Tá? É bem desse tipo de coisa. Então, assim, não invalida esse contrato. O que vai acontecer, como eu falei, assim, ó, o que já foi feito antes eu não posso desfazer. Então, tu pode utilizar, e o que eu sugiro, né, é que assim, na introdução, ou então no início da dissertação, se coloque esse parágrafo, né, que a pesquisa foi iniciada antes do conhecimento da necessidade da submissão do projeto ao comitê de ética, mas se reconhece e se respeitou ao longo da pesquisa todos os princípios éticos. Tá? Porque aí, de certa forma, assim, não passou, só que o pesquisador ele sabe que ele existe, ou seja, não vai cometer o erro de novo, e para esse aqui a gente vai aceitar porque é uma questão pontual. Na verdade, não vai ser pontual porque... Tá? Quem vai começar a pesquisa agora pode fazer. Quem já estava fazendo, por exemplo, quem coletou dados nesse segundo semestre, tá? Não sabia que tinha que passar pelo comitê de ética, não vai jogar os dados fora. Vai manter esses dados produzidos, né, com os estudantes para fazer mostrar, para fazer o seu trabalho. Mas eu sugiro sim que seja colocado no início da dissertação esse parágrafo, de forma que se entenda exatamente que, apesar de não ser o que é correto atualmente, no momento que se desenhou a pesquisa, se cumpriu todos os requisitos e se respeitou todos os protocolos éticos possíveis. Certo, muito obrigada. É que assim, né, assim como a situação da Ana, a gente tem outras duas alunas que já coletaram dados, estão nessa fase de escrita, e aí por isso que eu brinquei contigo no início da reunião, apavorados, porque a gente já estava pensando em várias alternativas que a gente podia fazer. Muito obrigada mesmo. De nada. Na verdade, eu podia dizer para vocês, não submetam como se fossem começar amanhã e terminem antes. Não, mas aí eu acho que não é justo, né? Porque tu já fez a pesquisa. Então, façam esse procedimento, né?
Não tem, digamos assim, um tribunal de inquisição de ética na FURG que vai fiscalizar programa por programa para ver se todas as pesquisas estão cadastradas. A gente não vai ter, pelo menos não se imagina ter isso, né? Mas realmente assim é importante que a partir de agora, né, se tenha esse entendimento até para pesquisas futuras ou para pensar inclusive para os próprios orientadores de terem aquele projeto, como a gente chama, projeto guarda-chuva, que já está cadastrado lá no Comitê de Ética, e depois só vai fazendo emendas para deixá-lo por mais tempo possível. Só para confirmar, então, Maquedas, a gente está agora, no momento, a gente tem 3 alunas no Profimates, como a Bárbara falou, a gente está as 3 na mesma situação. Então, pensamos e vamos levar em consideração que todas essas obrigatoriedades vão ficar agora a partir dos os que vão ingressar no próximo ano, seria isso? Isso. Até importante, e na verdade a gente está fazendo até um pouquinho mais tarde, né? De logo no início, quando ingressar a próxima turma, que se apresente essas questões. Eu até mesmo deu acesso ao manual do pesquisador e já disse que a gente precisa ter isso. Precisa ter, porque é importante para a pesquisa de vocês, ela, não vou dizer ser validada, porque a pesquisa segue validada, né? Mas já para estar de acordo com todos os princípios éticos de pesquisa que a gente está desenvolvendo dentro da universidade. É coisa para a gente pensar agora. A gente andou conversando um pouco com os outros professores lá do Profimate, andei conversando. A gente vai ter que cuidar a questão de prazo, tudo, olhando assim no começo parece meio assustador, porque a gente tem o exame de qualificação, então normalmente o estudante ele é encaminhado para o orientador só depois do exame de qualificação, e isso às vezes chega a acontecer depois de 3 semestres. Então a gente vai ter que cuidar todos esses prazos, dar uma repensada, porque senão a gente não vai ter tempo de passar pelo comitê. Isso foi uma das preocupações que se levantou. No Profimate não tem projeto para o ingresso ou é só a prova? É prova, é só prova. Ah, tá. É só prova, a gente faz a prova e depois de 1 ano, depois dos 2 primeiros semestres, o estudante realiza o exame de qualificação, só que se ele não é aprovado no exame de qualificação, ele tem mais uma oportunidade depois de mais um semestre. Só que acontece no Profimate, felizmente, a gente tem um número de reprovação no exame de qualificação um pouco elevado. Por esse motivo, o estudante ele é encaminhado para o orientador só após o exame de qualificação. Então, não faz sentido ele submeter esse projeto todo antes e ser reprovado no exame de qualificação. Então, a gente fica com o último semestre apenas para submeter o projeto e, além disso, ele terminar, fabricar. Então, eu não sei como é que vai ficar a questão do prazo para a gente. Talvez esse estudante não consiga mais defender nos 2 anos. E a prova é nacional, a prova é uma data nacional, né? A qualificação. Isso, é nacional. A qualificação também é nacional, né? A qualificação também, não depende da gente, datas nem nada. Então, eu não sei como é que vai ser para esse estudante conseguir defender no prazo de 2 anos. Eu acho que vai ficar bem difícil. Mas então, boa tarde. Tudo bem? Desculpa, minha voz está horrível. Mas só para fazer um comentáriozinho em relação a isso que a Luciele colocou, que no MNPF não é exatamente assim, mas igual uma sugestão seria os professores, é isso que o Maquedas falou, né? Os professores que são orientadores terem um projeto guarda-chuva lá no CEP, né? E aí ficaria, acho que, mais fácil de fazer uma emenda ao projeto em menos tempo, né? Não sei se poderia, né, Maquedas? Foi o que eu pensei também, mas mesmo assim tem todo esse prazo, né, Maquedas? A gente vai caminha, o prazo continua da mesma maneira, só o projeto que vai ser feito mais rápido, né, pelo que eu entendi. Isso, é que na verdade, assim, boa parte do que eu falei ali, né, desse procedimento, ele vai ocorrer com o projeto do orientador. Ou seja, agora vai ter seleção só em março, vou dar um exemplo. Eu vou submeter o projeto, que aí só vai ter aluno possivelmente para mim em março do ano que vem, mas eu vou ter todo aquele ano ali para já. Qualquer pendência eu vou resolver e o projeto está ali. O projeto está ali, digamos assim, em stand-by. Quando o aluno for, quando o aluno for designado para o orientador, se conversa e se submete uma emenda. A emenda é um ponto... Vai ser um ponto específico que não pode fugir do projeto, né? Mas a emenda é mais rápida de ser avaliada.
porque afinal de contas a emenda vai ser analisada assim, ó, os objetivos do projeto mudaram? Não. O prazo muda, porque o prazo vai ser esticado, do projeto original, não do projeto aluno. Digamos assim, vai ser mais 6, 8 meses dentro daquilo. Tá? O foco do projeto mudou? Os participantes do projeto vão mudar? Não, não mudam. Então vai ser analisado isso e logo em seguida vai ser liberado. Tá? Eu sei porque eu analisei uma emenda na última reunião, na reunião de outubro, tá? E a emenda era muito fácil, porque era só tu conferir essas coisas, tu não precisa olhar o projeto original. Então, digamos assim, submete a emenda quando o aluno foi aprovado, então, e aí a ideia é basicamente assim, logo em seguida encaminhar ele para o orientador, porque no mês seguinte já pode fazer a coleta de dados, já pode fazer a produção do produto educacional dele e da dissertação. Eu entendo que vai facilitar, mas eu também penso que vai engessar muito os projetos dos alunos, né? Vai ficar muito dependendo daquele projeto que o orientador tenha, porque a gente não vai poder fugir muito do tema. E não é o que acontece normalmente no Profimate, porque normalmente o aluno ele já vem com uma ideia de projeto e a gente desenvolve junto com o aluno. Então vai mudar, vai ter que repensar bastante coisa. Não dá para fazer de certa forma como a gente faz no MNPF, mesmo que seja, digamos assim, extraoficial, já que o Profimate é em rede, né? Que seria o caso no MNPF, eles têm 6 meses para definir o professor, orientador, né? E o tema do projeto. E aí eles têm no máximo 1 ano para enviar o projeto para coordenação do curso. Como a gente não sabia, né, a respeito do CEP, ficou sabendo recentemente, agora eles vão ter que ter o projeto aprovado no CEP para poder aplicar em sala de aula. E isso vai ser para o ano que vem. O que acontece com a gente, Águida, é o exame de qualificação. A gente depende muito do exame de qualificação. E o estudante ele vai ter a primeira vez exame de qualificação 1 ano depois. Aquele primeiro ano é dedicado só para as disciplinas para ser aprovado no exame de qualificação. Não faz sentido pedir para o estudante já fazer o projeto. Eu penso, né? Claro, eu acho que tudo a gente vai ter que sentar agora no grupo com todos do Profimate conversar, mas eu penso que não faz muito sentido fazer o aluno preparar o projeto, decidir tudo isso antes e depois não ser aprovado no exame de qualificação. Eu acho que a gente está preso com o exame de qualificação. A gente precisa do estudante aprovado no exame de qualificação para só depois conseguir pensar, encaminhar, pensar em projeto, tudo. Eu acho que antes a gente não consegue. E o exame de qualificação está preso porque é em rede, né? Então a gente não tem. Então são duas coisas que a gente vai ter que ficar lutando agora contra os prazos. Eu ia sugerir a questão do aluno ele já ir cadastrando o projeto, né? Mas como tem essa situação assim, ele pode não ser aprovado no exame de qualificação e não poder realizar o projeto no mestrado profissional. A gente tem um índice, infelizmente tem um índice alto de reprovação no exame de qualificação. Dá para ver pelo número de ingressos que a gente tem e o número de alunos que terminaram o Profimate. Então, não adianta a gente pensar, eu acredito que não adianta isso ser pensado antes, vamos ter que analisar alguma coisa para depois, mas talvez a gente vai ter que pedir com mais frequência prorrogação de prazo. Não, porque aí assim, caso seja necessário, né, que seja só depois, por exemplo, o aluno conseguiu qualificar só depois de 1 ano e meio, tá? Ou seja, para ele poder defender no prazo, ele tem 6 meses. Que aí eu fico à disposição, né? Pode ser feita uma leitura prévia do projeto para diminuir o máximo possível a ideia das pendências. Tá? Porque assim, se não tiver pendência, o projeto pode ser executado logo em seguida. Uhum. Isso já ajudaria. Não, eu me coloco à disposição nesse sentido, né, para poder auxiliar nessa diminuição do número de pendências. Não estou dizendo que a gente vai eliminar totalmente, né, porque a leitura nem sempre a gente consegue filtrar tudo, né, mas diminuir ao máximo essas pendências para serem resolvidas. Tá certo. Obrigada, Marcos. De nada. Pessoal, mais alguém?
Bom, pessoal, então, se não tem mais nenhum comentário, nenhuma dúvida, né? Mais uma vez eu coloco à disposição aí para qualquer dúvida que surja na elaboração do projeto, nas questões, né? Ou até mesmo assim situações onde que não estão previstas para a gente poder entrar em contato. Tem algumas coisas que eu não sei também, que eu tenho que levar em consideração, tem que levar para o Comitê de Ética, e aí a Camila, tanto a Camila quanto a Karine, que é a secretária lá, ela tira um monte de dúvida relacionada com isso, né? E tem ali o manual do pesquisador. Então, eu fico à disposição, qualquer coisa podem entrar em contato comigo, né? Eu deixo o CEP à disposição também para quaisquer situações que vocês queiram entrar em contato, né? E agradeço a audiência de vocês, né? Estou fechando agora a gravação, eu espero que tenha sido tudo. Eu vou pedir se puder me encaminhar o link da gravação depois, para encaminhar para os que não conseguiram participar hoje. Tá bem, Luciano. Era justamente o que eu ia perguntar, onde que a gente poderia ter acesso à gravação para passar para os alunos. Eu usei o gravador nativo do Windows, né? Então ele já salva direto na pasta como é que se diz? Do Drive. Eu vou fazer o upload dele pro YouTube, vou ver se está tudo ok, né? Se não deu nenhum problema na gravação aqui, e disponibilizo para vocês. Tá bem? Gente,